Nós ainda estamos bem com Cristo. Com Cristo. Com Cristo foi boa. Essa é a diferença de ser feliz e ser alegre, né? Se tudo vai bem, se meu time ganhou o jogo, se meu candidato foi eleito, eu estou feliz. Mas ser alegre é diferente. Alegre a gente está sempre. Jesus traz para a gente essa alegria que ela nunca acaba. Teu candidato ganhando ou não, você ainda pode ser alegre. Teu time ganhando ou não, você ainda pode ser alegre. Tudo dando errado, você ainda pode ser alegre, porque é essa alegria que Jesus dá. E é só por isso que a gente faz o que a gente faz aqui no cinema, porque é essa alegria que a gente quer pregar todos os domingos. Curiosidade, quantos aqui, sei lá, são da igreja, frequentam uma igreja assim desde os 10 anos de idade? Só para saber. Legal. E quantos já frequentam uma igreja talvez há uns 20 anos? Só para saber. Legal, ok. Quando eu vou para a igreja desde que, antes de tomar as minhas decisões, eu já ia para a igreja, porque tomavam decisões por mim, desde bebezinho. E com o tempo na vida você vai percebendo assim, e aí até que um dia alguém prega sobre aquela passagem que Jesus lava o pé dos discípulos. Quem é de igreja já há um tempo sabe o que acontece nessa hora, né? Aquele culto que todo mundo vem para frente e lavam os pés de todo mundo. Alguém já passou por um lava-pé assim, tipo, teve o seu pé lavado na igreja? Alguém? Poucos, eu acho. Para mim a maioria acontece isso. Não é o que vai acontecer hoje, não se preocupem. Eu tinha um amigo que ele tinha tanto pânico de um culto de lava-pé, ele chamava o culto lava-pé. Ele usava as melhores meias dele no domingo exatamente para não ter um meia furada justo num culto de lava-pé. Então as meias furadas ele usava durante a semana para não acontecer num culto lava-pé verem as meias dele. Outros de nós cortam unha só no domingo para também, caso isso aconteça, as unhas estarem bem naquele dia. Hoje não vai ter lava-pé, não se preocupem. Só que esses dias, como vocês já devem saber, a gente tem nas quartas e na quinta-feira a gente tem o Lidera, lá na CHF. Então, esse Lidera a gente tem na quarta-feira, ele é um culto de ensino bíblico, na quinta-feira é um culto de ensino de liderança. E é muito legal porque a gente tem mais tempo de mergulhar, né? O culto aqui ele é muito rápido, em meia hora é difícil a gente ir tão profundo na Bíblia, né? E por isso a gente tem esses cursos de quarta-feira, que a gente fica ali das 7h30 até as 10 da noite estudando Bíblia, então dá para ir muito mais a fundo ali, né? E foi uma palavra assim, por 30 segundos, numa dessas aulas, eu não lembro quem estava dando aula, acho que foi o pastor Cal, o fundador da Inc., acho que ele mesmo deu essa palavra, e foi numa frase rápida, assim, que ele falou um negócio que eu fiquei, cara, eu não tinha pensado nisso. E eu deixei anotado, baseado nesses 20 segundos do que ele falou ali, hoje é o que eu quero pregar, é algo que me inspirou bastante. Eu quero ler com vocês justo essa passagem, onde Jesus lava os pés dos discípulos, dos amigos dele, né? Marcos vai jogar no telão, mas fica ali em João 13, capítulo 13, isso. Marcos, eu vou ler com bastante calma e eu vou comentando bastante, então você pode deixar o versículo na tela todo o tempo, tá? Não precisa nem voltar para o background ali, valeu. Então, eu quero fazer essa leitura com bastante calma, quero falar bastante do contexto. A época em que Jesus viveu ali, né, em que o humano Jesus viveu ali, ela é muito diferente da época de hoje, então a cultura é muito diferente. E às vezes a gente, lendo a Bíblia, a gente passa por uns detalhes assim, meio rápido, porque eles são meio estranhos, você não entende direito o que está falando, o que é túnica, o que é essas palavras estranhas que tem ali na Bíblia às vezes. E quando a gente pensa um pouquinho mais nos detalhes do que aquilo significa, quando a gente tenta entender um pouquinho mais o contexto daquilo, às vezes a gente entende muito mais, né? Eu quero, inclusive, falar um pouquinho do humano Jesus, do ser humano Jesus, né? E quero trazer um pouquinho os sentimentos que ele deve ter passado por ali. Quero que você me acompanhe nisso, tá bom? Então, nessa leitura eu quero pedir que você não se distraia. Vamos ler com bastante atenção, vamos mergulhar ali. Eu não sei quantos de vocês já viram a série The Chosen também, é uma série de TV, ela é focada nos discípulos, mostrando bem o ponto de vista dos discípulos quando foram chamados por Jesus. Aquilo é muito legal porque te dá muito contexto também do sentimento que as pessoas viviam naquela época. E é mais ou menos esse sentimento que eu quero passar com vocês hoje. Mas vamos lá, João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Fica nesse versículo aí. É muito rápido assim, mas pensa no sentimento de Jesus ali. Jesus estima-se ali pelos 30 a 33 anos ali que acontece o ministério dele, né? A gente não sabe tanto da infância, não sabe tanto das coisas que aconteceram antes disso. Mas, de fato, sim, você não vê tanta gente que Jesus conhecia antes de começar o ministério, acompanhando ele depois do ministério. Você vê um pouco da mãe dele, você vê um pouco do primo João Batista. Mas, de fato,
pensa assim, ó, você tem 12 grandes amigos, tem Maria Madalena também, mas talvez você tenha 15 amigos, 15 pessoas ali que andam com você. E Jesus, ele sabia do que estava para acontecer. A gente acha que Jesus só viveu os 30 e poucos anos ali, morreu na cruz, com prazer, morreu na cruz, passou. Se você lê a Bíblia muito rápido, só como relatos, você esquece desses pontos. Só que, olha, pensa na afetividade que Jesus tinha por aqueles 12 caras que estavam com ele, aqueles 12 caras que seguiam ele. A história conta como Jesus chamou quase cada um deles, o momento em que Jesus conheceu cada um deles. Pensa como se fossem teus 12 melhores amigos. E você sabe o que está prestes a acontecer. Ok, avança a história um pouquinho, Jesus ressuscita, tudo bem, a gente vence. Mas o humano Jesus ali, lembrem que ele é humano. Jesus não veio para o mundo e nasceu sem emoções, só porque ele era Deus. Ele era humano igual a gente. Você sabe o que está prestes a acontecer. Quando Jesus está prestes a ser entregue, ele faz essa oração, né? Pai, se possível, passe-me esse cálice. Eu sei que não tem como passar, eu sei que eu tenho que morrer, eu sei que aquela cruz ela é para mim. Eu decidi tomar aquela cruz. Eu sei que eu vou, mas Deus, eu não queria, Deus. E tanto é que o texto conta ali que Jesus fala para os amigos dele, eu estou triste e angustiado. Eu não sei se em algum outro momento Jesus fala isso, eu estou triste e eu estou angustiado. Porque o momento todo que Jesus passa, eu fico pensando se passa um filme na cabeça de Jesus nessa hora com os amigos dele, né? Cara, a gente passou por tanto problema junto, a gente passou por tanta coisa legal junto. Pensa, a gente passou fome no deserto e pães e peixes foram multiplicados. Esses caras viram tantos milagres junto comigo. Jesus olhando para os discípulos, né? Sabendo que um deles até trairia ele, um deles entregaria ele, inclusive. Ele olhando, cara, são meus amigos. Eu tenho esses caras com quem eu conto muito. Meu tempo está acabando aqui com eles. E Jesus está ali sentado com eles, tendo um momento gostoso, né? Isso é um pouco antes da festa da Páscoa. Eu fico pensando que a festa da Páscoa é ainda mais forte. Jesus sabe que é provavelmente o último jantar que ele está tendo com os amigos dele. E outra versão fala isso, né? Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Então, pensa naquele milagre do casamento também, né? O milagre do casamento é o primeiro milagre da história do ministério de Jesus. Pensa que tem até aquele gif que manda no WhatsApp, sabe? Que tem tipo um Jesus assim, ó, dançando com todo mundo numa roda. Pensa quando Jesus não teve bons momentos, não se divertiu com eles e percebendo, cara, meu tempo como humano está passando. Essa amizade que eu humano tive com esses outros humanos está chegando ao fim. E agora, Jesus naquele momento é quase como se fosse alguém. Já ouviram aquelas histórias de pessoas que às vezes ela tem uma doença terminal, tem um câncer terminal, tem uma doença e a pessoa sabe que está com os dias contados, mas ela não conta para a família para que a família não sofra? É quase esse o sentimento de Jesus ali, sabendo os últimos momentos que eu tenho para curtir com esses caras. Eu sei que eu vou assistir eles, eu vou acompanhar eles, meu espírito vai acompanhar eles, mas o Jesus como humano, esse é o último momento que ele está tendo com eles ali. Então, podemos ir para o versículo 2. Servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então Jesus estava bem ciente do que estava prestes a acontecer. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia da autoridade que ele tinha. Versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Muitas coisas legais sendo faladas nesse momento. Primeiro, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabe que ele não é só humano, nasceu nessa terra com poucos dias para viver. Jesus sabe que ele veio de Deus e que ele estava voltando para Deus. Olha o quanto isso não fala para a gente também. O quanto viver a vida aqui na terra é diferente quando você pensa, eu nasci, eu vou morrer. Mas se você pensa, eu vim de Deus, eu fui criado por Deus e em breve eu volto para Deus também, como a vida não fica muito mais leve, como te dá muito mais uma missão para essa vida. E Jesus sabendo quem ele é, olha o que ele faz. E esse é o tipo de coisa que a gente passa reto e não percebe. Jesus, ele tira a capa, estou no versículo 4, ele tira a capa e coloca uma toalha em volta da cintura. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre as vestimentas na época, e de fato não era calça, não era jeans, não era tênis, não é como é hoje, né? Os caras usavam muito mais um sandalhão ali, usavam essa túnica, que é tipo uma roupa grandona assim, que cobre o corpo. As pessoas mais pobres tinham uma ou duas túnicas e só, era considerado uma roupa de baixo, e por cima, quem tinha mais condições colocava uma capa por cima, quase como se fosse um casaco. Essa capa, ela sempre, quem tinha capa, você sabia que ele estava em alguma posição na sociedade, ok, o cara, ele não é pobre, se ele tem uma capa, alguma coisa ele tem, né, para ele ter uma capa.
Jesus tira a capa, porque Jesus sabe quem ele é, então ele não tem problema em tirar a capa e estar vestido exatamente como um servo, porque os servos vestiam só essa túnica, né, essa roupa de baixo, e ele ainda põe uma toalha na cintura. Então Jesus pega e se veste como servo mesmo. Não é à toa que várias vezes Jesus fala, né, se você quer ser o maior de todos, seja o servo deles. Jesus, então, sem problema de orgulho nenhum, deixa essa capa e põe essa toalha. Versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Olha que cena é essa, cara? É o Criador do universo se ajoelhando ali, diante de 12 homens ali. Esses 12 homens, cada um de um contexto diferente, né? Isso que eu gosto tanto daquela série de Chosen, porque ela mostra muito o quanto cada um vem. Um é muito rico, um é muito inteligente, outro já é muito pobre, endividado. Todo mundo de momentos diferentes. Você tem um arquiteto no meio, você tem tudo que é tipo de pessoas diferentes. Mesmo assim, Jesus está lá lavando o pé de cada um deles. O Criador do universo, ali em um ser humano, lavando o pé dessas 12 pessoas. Se colocando nessa forma de servo para poder lavar essa sujeira dos pés. Jesus, ele desce até o nível de sujeira dos discípulos. Jesus não só abraça, Jesus não só está no nível de humano para humano, mas Jesus desce para o nível de servo para poder lavar o pé daqueles discípulos. Chegou-se a Simão Pedro. Então, esse é o livro de João. E toda vez que você vê João relatando sobre Pedro, você vê João, parece que tem uma rivalidade entre os dois ali. Então, mais uma vez, você vê João contando os podres de Pedro, assim. E aí, quando Jesus chega para Pedro, Pedro fala assim, estou no versículo 6. Senhor, vais lavar os meus pés? Que coisa estranha é essa, né? Jesus, é você, eu não vou deixar você lavar meu pé, né? Versículo 7. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde você vai entender. Pense assim, eles não tinham noção que Jesus ia ser levado, Jesus ia morrer numa cruz, Jesus levaria os pecados da humanidade, Jesus ressuscitaria. Eles não tinham noção de que nada disso aconteceria. E Jesus fala exatamente isso. Você não tem noção do que está acontecendo agora, que eu lavando a sujeira dos teus pés, você não tem ideia do símbolo do que está acontecendo, mas depois você vai entender. Depois vai entender o pé que eu estou lavando agora, o teu pé que eu estou lavando agora, em breve eu vou lavar os pés da humanidade inteira. Em breve eu vou lavar a humanidade inteira, né? E aí Pedro responde no versículo 8. Não, você nunca vai lavar os meus pés, de jeito nenhum. Eu não aceito isso. Quase que uma espécie de orgulho, né? Não precisa lavar os meus pés, deixa comigo. E aí Jesus responde um pouco mais grosso, né? Se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, não pense que você tem alguma coisa a ver comigo. Ou eu lavo teu pé, ou você não tem mais nada. Não tem conexão entre nós. E é engraçado esse momento. Fico pensando para Pedro, não está fazendo sentido. Por que ele quer tanto lavar os meus pés? Só que o que Jesus está falando ali é assim, ó. Pedro, minha missão para a humanidade é vir lavar os pecados da humanidade. Toda a humanidade vai sempre tentar de forma religiosa, vai sempre tentar se conectar com Deus novamente e vai tentar se limpar de alguma forma. As religiões vão aparecer para que o homem tente se reconectar com Deus de alguma forma. Religião é isso, né? É religar, é a tentativa do ser humano de religar. Religião, a gente não gosta, religião não é uma coisa boa, religião nunca foi, religião vai ser sempre inimiga do que Jesus fez. Jesus veio sempre para acabar com o que a religião fez. Se você tem dúvida sobre religião, quando você sair à sua esquerda, pergunta para o pessoal por que religião não é do bem. Eles vão te explicar. Vão ter mesmo, hein? Arranjei problema para vocês ali. Porque é isso que Jesus está falando. Cara, Pedro, se você não deixar eu lavar teu pé, se você não deixar eu limpar os teus pecados, então é você que vai ter que limpar. E aí, não conte comigo. Se você quer viver essa vida em que você se limpa, você faz por merecer, você é que define qual que é a tua própria dignidade, então me esqueça Jesus. Porque Jesus vem para limpar, Jesus vem para morrer no nosso lugar, Jesus vem para levar os pecados no nosso lugar. E Pedro provavelmente não está entendendo nada, e Jesus disse isso, né? Você não vai entender. Jesus está falando isso, se não é pela graça que você está sendo limpo, se não é por essa nova aliança que eu estou prestes a fazer, então eu e você não temos nada a ver. Ou seja, qualquer esforço que a gente tem para lavar a nossa sujeira, qualquer esforço que eu e você temos para eliminar pecados, para eliminar o que a gente erra, se a gente faz isso por esforço próprio, não é Jesus que está fazendo isso. E aí, para que tentar viver uma vida com Jesus em algumas coisas, em outros pontos tentar viver sem Jesus? É isso que Jesus está falando. Se você não deixar eu me envolver em 100% da tua vida, se você não deixar que eu me envolva em todas as áreas, nos lugares que você acerta e nos lugares que você erra, não queira ter resultados que eu vou trazer para a tua vida. Versículo 9. Então Simão Pedro respondeu,
E aí Pedro é engraçado, né? Agora ele é 8,80. Não vai lavar meu pé. Agora ele responde diferente. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E aí Jesus responde no versículo 10, responde assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. E ele termina com um mas nem todos, né? Esse mas nem todos ele já começa a referir a Judas. Eu não quero entrar por esse caminho agora. Eu quero ir até o vocês já estão limpos. Deixa eu tomar um gole aqui. Nessa noite, simbolicamente, eu quero dizer que Jesus lava os teus pés. De todo mundo aqui, não só de quem crê, de quem ainda não crê, de quem está pensando, de quem está considerando que no final você vai crer ou não. Jesus lava os pés de todo mundo. Jesus lava os meus pés aqui, Jesus lava os teus pés aqui nessa noite. Se algo te impedia de caminhar, se algo te travava, se algo te envergonhava, a partir de hoje não tem mais força. A partir de hoje isso perde força na tua vida. Jesus lava os teus pés aqui hoje à noite. Olha que legal, você consegue isso, deixa isso aí. Jesus está falando assim, para a mentalidade do desviado. Não precisa aceitar Jesus de novo. Você não precisa ir num retiro, cair na unção. As coisas não precisam acontecer tudo de novo. Jesus não precisa nem vir, muito menos vir para a humanidade, vir para a terra de novo e morrer pelos pecados de novo para que meus pecados sejam perdoados. Às vezes a gente canta algumas músicas, né, tipo, faz outra vez, eu sei que você vai fazer isso de novo. E é engraçado essas, né? Eu fico, cara, é como se não fosse suficiente que o Jesus já fez para a gente uma vez. E é isso que Jesus está falando para os discípulos dele. Quando Jesus está falando o seguinte, a gente vai errar ainda, a gente vai tropeçar, pequenos erros a gente vai passar por isso na vida. Só que o que Jesus está dizendo não acha que um tropeço teu vai impurificar você. Jesus está dizendo, eu já dei um banho em vocês estão limpos. Alguém que tomou banho, se suja os pés, não precisa ir tomar um banho novamente, só precisa lavar os pés. E com isso eu percebo uma coisa, a calma que Jesus traz para a gente. Cara, se você errou, se você tropeçou, se você fez besteira, não acabou tudo, não manchou a história, não manchou nem quem você é diante de Jesus. Olha que legal, Jesus vem com essa humildade e fala assim, cara, deixa eu lavar teu pé. Você errou, você cometeu um pecado, tá tudo bem. Você não é pecador por causa desse pecado que você cometeu. Jesus muda a nossa identidade nesse momento, após a cruz e após a ressurreição, de uma forma impressionante. A religião, ela vai sempre falar assim, ó, você é pecador, você é pecador, você é pecador. É assim que ela vai te definir. Pecador é o que você é. Só que depois de Jesus, o que Jesus fez para nós, Jesus compra a gente de uma forma, Jesus separa a gente e Jesus nos torna santos. Santo é a minha identidade, santo é a tua identidade, santo é quem você é. A gente acha, a religião ela fala assim, ó, a gente é um pecador que se vier no domingo, der todo o dízimo 10 vezes, der todo o dinheiro, gastar todo o tempo para a igreja, passar a vida inteira dentro das paredes, aí eu sou um pecador que merece a salvação. Isso é o que a religião diz. Só que o que Jesus disse é o seguinte, você já é santo, eu já separei, eu já comprei você, foi meu sangue que comprou você. Para de passar a tua vida se esforçando para tentar se comprar de novo, para tentar merecer algo de novo. Jesus está falando, você é um santo que às vezes tropeça, você é um santo que às vezes erra. E olha que legal, essa identidade para mim, na minha vida ela mudou tudo. Ao invés de eu me olhar como um pecador que às vezes acerta, e que eu estou condenado a dar minha vida dentro de uma igreja para poder merecer a salvação, o que Jesus veio e disse para mim e para você você é salvo, você é santo, você foi comprado, eu separei você, você é meu. Se você tropeça, eu vou vir, eu lavo os teus pés, mas não tem necessidade de eu te comprar de novo. E não tem necessidade de você achar que toda vez que você erra, que você tá se perdendo, que você vai para o inferno por causa disso. Quando eu era pequeno, eu tinha uma... Meu medo era assim, ó, se Jesus voltar e eu tiver cometido um pecado, eu vou para o inferno. Se naquele momento Jesus voltar, eu vou para o inferno. E eu pedia perdão o tempo todo. Pedia perdão por Deus, eu não sei se eu cometi um pecado, mas me perdoa. Eu ficava pedindo perdão, porque era com medo do inferno. E tudo bem, é uma mentalidade bonitinha de criança, assim, uma certa ingenuidade, assim. Mas, cara, olha a religião na minha vida, muito pequeno, cara, como me fazia o tempo todo querer pedir perdão, mesmo que eu não tivesse errado. E hoje, o que Jesus fala, quando Jesus morre ali na cruz, cara, você não tinha nem nascido, mas ele perdoou os pecados que você cometeu até hoje, ele perdoou os pecados que você cometeu hoje, ele perdoou os pecados que você cometeu daqui para frente também. Eu não estou dizendo que agora a gente tem uma vida em que a gente pode pecar e que a gente pode errar. Na verdade, de fato, você pode fazer todas essas coisas. Você pode. Só que o que Jesus deu para a gente é uma vida de liberdade em que a gente não precisa mais dessas coisas.
Você não precisa mais, você não precisa do pecado para se sentir, para ter prazer, você não precisa mais do pecado para sentir feliz. Jesus traz essas coisas para você e você é livre dessas coisas agora. É para essa vida que nos trouxe. Mas se eu errar, se eu tropeçar, Jesus lava os meus pés, porque já me foi dado um banho, eu já fui limpo. Eu falei isso semana passada, né? A religião traz essa noção de que um dia o mundo vai acabar, a gente vai ver um filme da nossa vida num telão, todo mundo vai assistir o filme da vida de todo mundo e vamos ver você vai empatar se eu errei mais do que eu acertei e dependendo eu vou para o céu. E eu quero falar de novo o que eu falei semana passada, né? O filme que vai passar no final é Jesus morrendo por nós, é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Esse é o único filme da minha vida, esse é o único filme da tua vida, é que Jesus comprou você. Jesus comprou você. E fé, é para isso que serve a fé. A fé é a certeza dentro de você que o que Jesus fez foi o suficiente. Que eu não preciso ir tocar na banda para ser salvo. Eu não preciso servir na igreja para ser salvo. Eu não preciso passar a vida inteira me matando, me sacrificando. Eu não preciso dar o dízimo para ser salvo. Nada disso vai comprar. O que Jesus fez por mim é suficiente. Isso é fé. É saber que o que Jesus fez é suficiente. Você saber que não importa o que aconteça, foi suficiente o que Jesus fez. Isso é fé. É isso que a gente usa a fé. E por isso que eu acho que tão massa o que Jesus fez ali. Porque ele não só fala assim, ele fala, ok, eu limpei tudo para sempre, agora errem à vontade. Ele não fala isso. Como ele também não fala, se vocês errarem, vocês vão para o inferno. O que ele está falando é assim, se vocês errarem, tenham a humildade de permitir que eu lave os pés de vocês. Isso é o que eu queria trazer nessa noite. Tanto para você que se sente talvez um pouco afastado, que você acha que alguns erros te afastaram de Jesus, tanto para você que percebe, cara, eu estou acertando, só estou acertando e eu basicamente nem preciso mais de Jesus porque eu só acerto na vida. Essa humildade que eu quero te inspirar essa noite, né? Então eu falei que nosso pecado ele foi lavado uma vez por todas, nós já estamos limpos, são nossos pés que se sujam nesse mundo às vezes, e caso eles se sujem, essa humildade de ter Jesus lavando nossos pés, ela é muito forte. Às vezes essa definição de pecado ela é muito forte, assim, né? Jesus, a Bíblia fala, Jesus é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. O pecado foi tirado do mundo. Não existe pecado forte o suficiente para superar o que Jesus fez. Me encontra na Bíblia, aonde que um pecado vai ser mais forte do que Jesus fez. Jesus veio e venceu, o Filho de Deus veio e venceu. Não tem pecado que você possa cometer que seja mais forte do que Jesus fez. Porém, o pecado, vamos falar como se fosse um pecado com um P maiúsculo e o pecado com um P minúsculo, né? Você ainda pode errar, você ainda pode mentir, você ainda pode tomar ações interesseiras, você ainda vai errar. Mas são esses pequenos erros, é disso que Jesus está pronto para lavar os teus pés. Pecar é muito mais simples do que só matar, do que adulterar, é muito mais simples do que os 10 mandamentos. Tem toda uma situação acontecendo atrás de mim nesse exato momento. Tem 4 pais levantaram. Só que percebe, assim, Jesus ele fala, não é Jesus, na verdade é Tiago que fala, né? Se você souber o bem, se você souber de uma situação que você pode ter feito bem e você não faz, isso já é pecado. Então, olha que interessante. Cara, de fato a gente peca o tempo todo. Se um bem que eu poderia fazer eu não cometi, eu já estou pecando, cara, a gente comete esses erros o tempo todo. Por isso que eu acho que a gente tem que ter essa leveza, sair dessa neura de que os erros definem a gente. Não é o que eu errei, não é o que eu acertei. Isso tudo é a antiga aliança, né? Eu vivia pela lei, eu vivia pelo que me era dito que era certo e errado. Essa nova aliança, que a Bíblia fala o tempo todo, é uma aliança de sangue, entre eu e Jesus, em que Jesus me comprou. Agora o que eu errei, eu acertei, nada muda a definição do que eu sou. Então sai dessa neura de que os teus erros definem você. Minimize um pouco mais os teus tropeços, não se condene tanto. Eu vi uma música que gostei bastante, Get out of the way of your own heart. Saia do caminho do teu próprio coração. Às vezes você é a pessoa que mais se condena, você é a pessoa que mais te julga. Nem o diabo te condena tanto quanto você se condena às vezes. Cara, aceita que Jesus lava os teus pés, tenha essa humildade de chegar às vezes no final do dia e falar assim, Espírito Santo, eu não quero ser egoísta com o meu tempo. Eu tenho percebido que eu estou com medo que vai faltar tempo e por isso eu não quero dar mais tempo para você. Ou peça perdão, Espírito Santo, desculpa pelo palavrão que eu continuo falando. Desculpa porque eu ainda tenho esse mesmo gatilho toda vez que algo dá errado eu solto um palavrão. São essas pequenas coisas que o Espírito Santo consegue mudar na tua vida se você der esse espaço para ele. Se você não tiver esse orgulho de, não, eu estou sempre certo, tudo que eu faço está certo. Porque existe esse outro lado da religião, né? A hora que você começa a acertar, você acha, não, agora está tudo certo comigo, eu não mato, eu não adultero, dos 10 mandamentos lá, todos estão bem, exceto um deles, né, que amará a Deus acima de todas as coisas, e impossível
impossível, você nunca vai conseguir cumprir esse. Jesus pega e chega e põe a barra ainda maior, né? Ele fala, não ame ao próximo como a ti mesmo, mas ame mais. Então, cara, se você tentar viver por essa vida, por essa linha de tipo, eu vou fazer, eu vou me definir quem eu sou pelo que eu faço, não faz sentido. É isso que Jesus fala ali para Pedro, né? Cara, se você não deixar lavar teus pés, esqueça, você está vivendo o antigo método, você está vivendo o antigo modelo. Esse novo modelo agora é eu e você, Pedro. É eu e você agora. E é isso que Jesus fala para a gente hoje. É isso que Jesus fala para a gente hoje. A partir de agora, eu estou inteiro banhado, eu estou inteiro lavado de sangue. E se nessa minha vida que eu vivo, se durante o trabalho, se na vida mundana que a gente ainda vive uma vida mundana, não esqueçam disso. A gente, quando aceita o que Jesus fez por nós, cara, por que a gente não morre no momento? Por que a gente não é levado para o céu imediatamente? Existe um plano para que a gente continue vivendo na terra. Existe um plano para que a gente continue trabalhando. Por que eu não ganho R$1 milhão a hora que eu aceito o que Jesus fez para não precisar mais trabalhar? Se o trabalho é tão mundano e pecaminoso e eu não devia encostar. Não. Cara, ou é porque a Bíblia, ou é porque tudo que Jesus falou não funciona, e eu me recuso a acreditar nisso, ou existe um plano para eu continuar trabalhando durante a semana, para continuar estudando durante a semana, para continuar vivendo essas tarefas que a gente chama tanto de mundanas. Cara, o plano de Deus é que justo eu e você estejamos lá para que outras pessoas sejam alcançadas pelo que a gente está vivendo. Então você tem que entender que às vezes no dia a dia você vai errar. Às vezes você vai soltar aquele palavrão, às vezes você vai ser interesseiro, às vezes vai tomar uma decisão que só beneficia você e atrapalha os outros. E quando você toma isso, é essa humildade de chegar a Jesus. Eu queria lavar meus pés. Eu sei que isso não muda quem eu sou, mas eu não quero ser essa pessoa. Jesus, eu quero ser mais do que isso. Jesus, eu quero estar num nível maior. E o Espírito Santo é que ajuda a gente nessas coisas. Aí é que a gente pode ter uma vida cada vez mais parecida com Jesus. Aí é que a gente vive cada vez mais em santidade. Não para merecer algo, mas para se parecer cada vez mais com Jesus. Então, o que eu quero trazer e finalizar aqui nessa noite é bem isso, em pontos práticos. Vamos ter mais humildade para reconhecer nossos erros. Vamos ter mais humildade para reconhecer quando a gente precisa que os pés sejam lavados. Eu entendo que eu errei. Você pode falar, cara, eu pequei. Eu quero mudar isso. Jesus, no versículo 14, ele ainda inspira mais uma coisa, né? Ele fala, eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Isso eu acho genial. Porque quando você se arrepende, quando você tem essa humildade de falar, eu errei, e você consegue abrir isso para outra pessoa, você consegue abrir isso com o irmão, você não tem ideia a cura que isso gera em você, a cura que isso gera no teu irmão, a cura que isso gera na comunidade em torno de você. Então vamos ter essa humildade de errar, de perceber que errei. A gente não precisa ser tanto assim, agora que eu recebi Jesus, eu só acerto na vida, e aí até que você erra, você tem que meio que dizer, não, foi Jesus. Eu não ajudei aquele cara na rua, mas é porque ele não tinha Jesus e eu não ajudei, e eu estou certo. Cara, seja um pouquinho mais humilde. Aceite que às vezes você erra. Aceite que Jesus pode tornar você melhor. Algumas coisas só mudam a hora que a gente se arrepende, a hora que a gente muda de ideia. E vamos começar a levar isso um pouco para as outras pessoas também. A gente tem que cuidar um pouco com... A gente evangeliza muito a nossa igreja, evangeliza muito o nosso culto de domingo, mas a gente não evangeliza Jesus, a gente não conta do evangelho que o reino realmente é, né? Eu acho que se Jesus desceu ao ponto de se ajoelhar diante da sujeira dos pés dos discípulos, talvez a gente precisa fazer a mesma coisa com as pessoas que estão com os pés sujos hoje. Quantas pessoas a gente conhece que não estão no nosso meio da igreja hoje, que você sabe que creem, você sabe que foram lavados pelo sangue de Jesus já, só que estão com os pés sujos hoje, e é como se, vivem como se eu não posso sair de casa porque meu tênis está sujo. Não consigo sair de casa porque meu tênis está sujo, eu tenho vergonha. Não consigo voltar a visitar uma igreja, não consigo andar em comunhão com os meus irmãos porque meus pés estão sujos. Talvez a gente devia descer ao nível de sujeira também. Talvez a gente devia ser um pouquinho mais corajoso com o Espírito que está dentro da gente e ir até essas pessoas. E não só chamar elas para vir, vem domingo na nossa igreja, vem domingo na nossa igreja. Talvez durante a semana a gente possa ir até elas. O nível de ousadia que eu estou te convidando a ter é, cara... Se teu amigo, se esse cara que veio na tua mente agora só vai no bar, cara, vai você no bar também. Maior é o que está em você do que está naquele bar, do que o espírito daquele bar. Maior é o que está em você do que o espírito de qualquer lugar sujo, qualquer lugar escuro. A gente acabou de cantar isso. Cara, já viu algum lugar em que a luz entra e a escuridão vence a luz? Não tem como. O que eu quero te inspirar é essa ousadia, ir atrás dessas pessoas. Não importa o lugar de sujeira que elas estejam, não importa o tipo de lugar que elas estejam frequentando, mas que você visite a pessoa ali, que você visite ela, seja na casa, seja onde ela está morando, e lembre para ela, posso lavar teus pés? Talvez não fala assim, vai ser estranho chegar com uma bacia lá e lavar o pé dela, mas o significado disso, né? De, cara, e daí que isso aconteceu? E daí que você
tomou esse erro. Esse erro vai definir você. Tipo, realmente, o erro que você cometeu, você acha que ele é mais forte do que Jesus morrer na cruz, Jesus ressuscitar por nós? Você acha que realmente é mais forte? Tipo, qual que é o nível de poder que você acha que tem para um erro teu ser maior do que o Jesus fez? A gente tem que levar a isso mais. E isso é o evangelismo de verdade. Ele é mais de convidar alguém para vir domingo aqui, mas ele é você levar até uma pessoa essa lembrança de, cara, você não está sujo não, são só teus pés. São só teus pés que estão sujos. Você só precisa lavar os teus pés. Amém? A gente vai cantar mais uma música agora, mas eu queria declarar para a nossa semana também, que a gente viva a vida que nos foi dada. E que, como é dito em Filipenses, esqueço-me das coisas que atrás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Eu esqueço do que foi lavado junto com os meus pés, eu esqueço da sujeira que estava nos meus pés, eu me esqueço do que deu errado, eu me esqueço dos erros que eu pratiquei. E, inclusive, as próximas vezes que eu cometer esses erros, eu me esqueço deles, eu avanço para você, Jesus. Eu avanço para você, Jesus. Pai, que nessa semana a gente possa viver livre de qualquer pecadinho parasita, que a gente possa viver livre de qualquer erro que a gente cometeu no passado, que a gente tenha a facilidade de perdoar, de pessoas que erraram com a gente, que a gente tenha a facilidade de liberar perdão, que a gente tenha a facilidade de ver elas exatamente como elas eram antes, Pai. Que seja uma semana de liberdade, que seja uma semana de avançar em Tua direção, com essa facilidade de pedirmos perdão quando erramos, mas sabemos que quando erramos, que isso não define quem nós somos, Pai. Dê-nos também essa visão de misericórdia que você tem das pessoas, de ver que as pessoas já são compradas pelo Teu sangue e que a gente pode levar para elas, sim, essa mensagem de alegria, essa mensagem desse reino, que é a Tua justiça, que é a Tua paz, que é a Tua alegria, Pai. Em nome de Jesus. Amém.